Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E essa lição desse trimestre, ela está muito interessante, porque ela está tratando sobre um tema importante para nós nos últimos dias, o amor e a justiça de Deus. E eu queria te aconselhar a comprar as lições com os comentários de Ellen Goldwhite, porque dessa maneira vai enriquecer muito mais seu conhecimento. E você que é professor da Escola Sabatina vai poder ali estar orientando os seus alunos com mais propriedade, baseado no Assim Diz o Senhor. Também quero agradecer a você que tem aí compartilhado o nosso programa, tem deixado o seu comentário, tem orado pelos pedidos de oração que tem sido feito aí, também tem deixado aí o seu pedido. Dessa maneira nós crescemos em Cristo Jesus e também levamos a mensagem muito mais longe, permitindo que as pessoas cheguem muito mais perto de Jesus. Mais uma vez eu estou aqui com o querido pastor Benjamin. Seja bem-vindo, pastor, para mais uma vez abordarmos a Palavra de Deus e trabalharmos aqui um tema tão interessante e importante como esse, que é o amor da aliança, o tema dessa semana. Amém. Muito obrigado, Kleber, pelo convite de estar aqui novamente para tratarmos hoje sobre a segunda lição. Que Deus abençoe você e quero aí reiterar para que você possa curtir o vídeo, compartilhar para que mais pessoas possam estar acompanhando este estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado pelo convite. Amém. Agora eu queria convidar você para curvar a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bom Deus e maravilhoso Pai, gratos estamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá da vida e de podermos agora abrir a Sua palavra e aprender mais de Ti que é manso e humilde. E como vamos tratar de assuntos importantes, precisamos tratar com reverência e precisamos também do Deus da Bíblia para estar nesse momento conduzindo o nosso programa, conduzindo a nossa lição. Amém. Continue, Senhor, nos abençoando. Abençoe também cada pedido de oração que é feito aqui nos comentários da lição. Aqueles que estão com problemas na família, que o Senhor possa tocar no coração dos filhos para que eles possam voltar para o Senhor. Aqueles que estão com problema no casamento, que o Senhor venha também cuidar ali do marido e da esposa. E aqueles que estão com dificuldades no emprego, que o Senhor possa abrir uma porta, dificuldade na saúde, que o Senhor possa responder cada pedido segundo a sua boa vontade. Amém. Mas nesse momento, Pai, não podemos deixar de pedir uma bênção para o Tranquilamente, que estamos trabalhando incansavelmente para ver aquele ministério em pé e pessoas ali se encontrar com Jesus através dos trabalhos que serão desenvolvidos ali. Também o Tempo de Semear, lá no Pará, os projetos aqui do IAG, todos que estão envolvidos aqui e os demais irmãos espalhados nos 4 cantos da terra que estão trabalhando para o Senhor. Que o Senhor possa trazer força para cada um deles. Muito obrigado por tudo, continue conosco e que a paz, a graça e o poder do Espírito Santo esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pronto, pastor. Gostaria de convidar o senhor para ler para nós aí o verso para memorizar, que está em João 14, 23, e já fica aberto também para o comentário. Okay. O senhor pode dizer o que o senhor achou dessa lição. O verso diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, versículo 23. A lição durante a semana vai trabalhar do aspecto de condicionalidade. Nós vimos na semana passada que o amor de Deus ele é incondicional, que nós não podemos conquistar o amor de Deus, que nós não merecemos este amor, mas Deus ele nos ama, mas existe um aspecto de condicionalidade. E onde está este aspecto? Na questão do relacionamento. Então, a partir do momento que eu aceito este amor, certamente eu vou usufruir deste amor, mas existem condições e a condição é a obediência, é a submissão da vontade. A lição durante essa semana vai trabalhar este aspecto da condicionalidade. E é interessante aqui que na lição de sábado, o autor vem desmistificando alguns conceitos que eu como pregador, pastor, já usei muito. Nós temos algumas palavras no grego para amor, porque em português amor é amor. Então, o seu amor para com o seu pet, você vai falar, eu amo o meu cachorro.
mas você vai usar a mesma palavra, o mesmo verbo para a sua esposa. Eu amo a minha esposa, ou eu amo o meu marido. E você vai usar o mesmo verbo para o seu amigo. Eu amo o meu amigo. Mas será que o amor que você tem para com o pet, o amor que você tem para com o filho, para com uma esposa, para com um amigo, é o mesmo amor? Agora, quando você vai para o grego, você tem 3 palavras para amor. Você tem a palavra agapao, que é o verbo amar. Você tem a palavra filéu e você tem eros. E essa palavra está mais relacionada a uma questão sexual, erótica e assim por diante. Mas você tem 2 principais palavras, agapao e filéu. E muitas vezes, quando pregamos, queremos usar um recurso um pouco mais homilético, falamos que Deus ele só ama com amor ágape, ou com amor agapao, que é aquele amor incondicional, que é aquele amor que não tem restrições no sentido de pleno, de eterno e assim por diante. E que Deus ele não ama filéu. Filéu muitas vezes é de fidelidade, né? No sentido o amor entre amigos e assim por diante. Mas quando nós vamos analisar biblicamente estas palavras em grego, né, ágape e filéu, nós vemos que também Deus ele ama filéu. E eu quero ler aqui 2 textos relacionados a isso. O primeiro que fala Deus amando ágape e depois Deus, o Pai, também amando filéu. Olha só, lê pra gente aí, Kleber, João 3,16, o amor ágape de Deus. O que diz? João 3,16 é um verso muito conhecido de todos nós. Bom, diz o quê? João 3,16. Isso. Posso até citar, né? Mas é interessante abrir aí. Diz assim, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra aqui no grego é o verbo agapao, né? É o verbo ágape, é o amor ágape de Deus. Só que quando nós analisamos a Bíblia, o autor traz aqui, 2 Timóteo 4,10, que esse amor ágape pode ser usado de uma maneira desvirtuada. Quando, se eu não me engano, é Dimas, né, que amou o presente século. O Kleber vai ler aqui para nós. Ou seja, ele rejeitou o amor de Deus e passou a amar o mundo. De que maneira? De uma maneira ágape. Então, as Escrituras apresentam isso daí. Lê para a gente 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O Kleber está com uma Bíblia nova que ele falou antes de nós iniciarmos a gravação. As páginas estão coladas aqui. 2 Timóteo? 2 Timóteo 4, 10. Isso. Porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para a Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Exatamente. Então a palavra que aparece ali é ágape. E nós temos então também, para finalizar esse ponto, João 16, versículo 27. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós tens me amado e tens acreditado que eu saí de Deus. Então ali é usado o verbo filéu. Muitos usam, não, filéu é um amor inferior e ágape é o amor de Deus, mas isso não se sustenta biblicamente. Então não use mais esse argumento. Então tanto o amor ágape como o amor filéu retratam o amor de Deus. E é interessante também nós entendermos que lá na primeira lição traz, né, inicialmente Jesus perguntando 3 vezes para Pedro. Somente na terceira pergunta Jesus ele vai usar o verbo filéu. Ele sempre pergunta, Pedro, tu me agapao ou ágape? Daí Pedro responde, tu sabes que eu filéu. E aí continua até a terceira pergunta que Jesus, Pedro, tu me filéu? Daí Pedro, tu sabes que eu filéu. Então é interessante como a Bíblia usa aí de uma maneira intercambiável essas 2 palavras e ambas retratam o amor de Deus. E aqui a lição vem falando, né? As Escrituras também ensinam que o amor de Deus não é unilateral. Ou seja, Deus, claro, ele ama de uma maneira incondicional, mas ele tem uma expectativa em relação à manifestação desse amor? Sim ou não? Claro que ele tem. Ele quer que nós o aceitemos, ele quer que nós usufruamos das bênçãos deste amor. Mas que esse amor de Deus ele é profundamente relacional. Faz diferença para o Senhor se os seres humanos refletem ou não seu amor de volta, tanto para ele quanto para os outros. Então Deus se importa sim em relação à nossa resposta à manifestação desse amor incondicional. Maravilha, poder estar aprendendo um pouco mais sobre isso, né? E aí vai que você vai pregar para um grego
Ele vai falar de uma maneira ali que ele Sim. vai... Mas é interessante tudo isso que nós trazemos para a nossa vida pessoal, é que muitas vezes nós romantizamos também a religião, né? E se Deus nos amasse e não esperasse uma retribuição na questão do relacionamento, ele teria que levar todo mundo para o céu, independente da situação. Exato. Porque já que ele não espera nada em troca, então ele tem que salvar todos. Ele não espera nada em troca no sentido que ele nos ama incondicionalmente, baseado no que nós somos, mas no sentido da relação, da amizade, da aliança, né? Até porque o texto que nós lemos fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então veja bem, o que está querendo dizer aqui? Que para Deus fazer morada em nós, nós temos que amá-lo. Porque primeiramente que Deus é cavaleiro. Deus ele não força a entrada. Então se você ama a Deus, ou seja, se você retribui o amor que ele deu para você, você abre o coração e convida o Pai para entrar e fazer morada. E nesse momento ele vem, entra e faz morada. Do contrário, ele não entra, ele não faz morada. E quando Deus não mora, quem mora é Satanás. E onde Satanás mora, existe dor, morte e destruição, porque é isso que ele veio fazer. Então, eu acho que isso começa já a trazer para nós que precisamos sim do amor de Deus, mas precisamos também retribuir esse amor com o quê? Com a nossa vontade, que é o que nós podemos oferecer para Deus, né? Sim, é interessante, usando aí as palavras em grego, né? O amor filéu, ele está relacionado mais a um amor entre amigos. Isso implica de que Deus ele quer ter uma amizade conosco, ele quer caminhar conosco. A gente pode chamar Jesus de o nosso irmão mais velho, ele nos chama de amigo, João capítulo 15, ele quer que sejamos amigo dele. E para nós termos este relacionamento de amizade, fidelidade, importa sim as nossas escolhas, as nossas decisões. Então Deus ele não apenas quer nos amar com um amor ágape, mas ele também quer nos amar com amor filéu, ou seja, ele quer ter um relacionamento de amizade. Miqueias, né, capítulo 6, se eu não me engano, o que o Senhor pede de ti? Que andes humildemente com o teu Deus, ande, né, com o Senhor. O que Deus falou para Abraão? Eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito, ou seja, faça a minha vontade, submeta a tua vontade a mim. Jesus, ele quer ter este relacionamento de amor, de amizade para conosco. Não que eu vou chegar em Jesus e aí, meu amigão, como muitos têm banalizado o relacionamento para com Cristo. Porque ele não é apenas o meu amigo, ele também é também o meu mestre, o meu Senhor. Então tem que ter respeito, mas tem que ter essa amizade, né? Você acordar e pensar em Jesus, você sonhar com Cristo, você andar com Cristo, você fazer a obra de Cristo. Ele quer de fato que tenhamos um relacionamento. E neste relacionamento existem aspectos da condicionalidade. A Bíblia vem trabalhando a respeito da aliança, né? E neste relacionamento de aliança com Deus existem bênçãos e maldições. Se nós decidirmos mal... Deuteronômios. Exatamente, é o que a lição Eis que tem entre vocês hoje a bênção e a maldição. E olha só que interessante, Kleber, quando você junta a palavra vida e a palavra morte. Quando você junta as duas palavras, vida, morte, no meio fica a palavra amor. Você já tinha pensado nisso? Nunca tinha notado. Olha só, vida, morte. Então fica amor, vida, morte. No meio está amor. Ou seja, na liberdade que Deus nos concede, ele te dá a liberdade de escolher a vida ou a morte. E aí que vem a manifestação do amor de Deus também. Então, não existe, Deus me ama e é só vida. Calma aí, ele me ama, mas eu tenho que escolher este amor, eu tenho que me submeter a este amor. É o que Cristo fala em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, condicionalidade. Se eu amar a Jesus por ter aceitado o seu amor, eu guardarei os seus mandamentos, guardarei a sua palavra, serei fiel a ele, e então ele e o Pai farão em mim morada. Ou seja, seremos um pelo mesmo Espírito. Maravilha. Isso é maravilhoso, né? Eu gosto sempre de um exemplo que eu acabo dando nas minhas pregações. E dentro desse exemplo, a essência é mostrar que não tem como existir um relacionamento quando uma das pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, eles se comprometem a entregar sempre o mínimo. Não tem como. Então, o exemplo é pequeno, mas eu gostaria de trazer para vocês. Vamos supor que você é casado
né? Nós estou fazendo uma hipótese aqui, um exemplo hipotético. Você é casado e você chega na sua casa e a sua esposa olha para você e fala assim: amor, trabalhei muito hoje, eu estou cansada. Será que você poderia fazer a comida para mim? E aí você olha para ela e fala assim: se eu não fazer a comida, é questão de divórcio? Aí ela olha para você e fala assim: como assim? É claro que não é questão de divórcio. Bom, então eu não vou fazer não. Aí você vai lá, senta no seu sofá, fica tranquilo, deixa sua esposa lá. Aí outro dia você chega na sua casa e a sua esposa, ela tá lá, ela fala: amor, eu tô passando mal, eu não tô bem, as crianças deu um trabalho enorme hoje, então eu tô muito exausta. Será que teria como você dar banho nas crianças para mim, fazer a janta? Eu não tô nem aguentando quase parar em pé. E aí você olha para ela e fala assim: amor, se eu não fizer a janta e não der banho nas crianças, é questão de divórcio? E aí a tua esposa olha para você e fala assim: como assim questão de divórcio? É claro que não. E aí você fala: não, então eu não vou dar banho nas crianças, não vou também fazer a janta não. Você que se vire aí. Vocês acham que tem alguma probabilidade desse casamento dar certo? Desse relacionamento ser aí algo duradouro? É óbvio que não tem, irmãos. Não tem condição. Agora você já parou para pensar que dentro do relacionamento que você tem com Deus, você fica falando só assim: Senhor, isso aqui é princípio ou é conselho? Se for princípio, Senhor, tudo bem, eu tenho que atender, né? Porque senão eu vou perder o céu. Agora, se for conselho, aí não, aí eu não quero saber disso aqui não. Ou seja, se guardar os mandamentos de Deus é necessário para ganhar o céu, tudo bem, eu vou guardar. Agora, se não é necessário para ganhar o céu, se eu estou vivendo no período da graça, então eu não vou guardar não. Então, como é que esse relacionamento poderia dar certo? Você está entendendo onde eu quero chegar? Nós guardamos o mandamento porque nós amamos a Deus, não é porque nós queremos se salvar, porque nós já fomos salvos. O guardar o mandamento é fruto do salvo. O atender à vontade de Deus é porque agora que nós somos salvos, nós estamos tão gratos a Deus que nós queremos fazer assim, não é o mínimo, mas é o máximo que está ao nosso alcance para agradar a Jesus. Então eu acho que essa deve ser a essência da nossa vida, no relacionamento com a esposa, com os amigos e principalmente com Cristo. Exato. Né? Aí nós vamos conseguir avançar é o que Paulo mais. fala, né? O amor de Cristo me constrange. Algumas traduções dizem: o amor de Cristo me motiva. Me motiva a fazer o quê? Tudo. Então, tudo que eu fizer na minha vida, a mola propulsora, o que catalisa tudo aquilo, deve ser o amor. E o amor de Deus para comigo, o amor de Cristo para comigo. Então, por que eu tenho que perdoar? Para ganhar o céu? Não, não é essa motivação. É porque Cristo me perdoou. É porque Deus me perdoou não merecendo. A lição essa semana vai trabalhar esse ponto aí. Né? Então por que eu tenho que amar as pessoas ao meu redor? Porque Cristo me ama. E é o que ele fala, nós já mencionamos este texto, João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é o que Cristo pede de todos nós. E é o que deve nos motivar a todas as coisas. A abandonar o pecado, a fazer a vontade de Deus, a pregar o evangelho, a cumprir os deveres diários, tudo aquilo que fizermos deve ser por amor a Cristo. E aqui no tema de segunda-feira, pastor, tem um ponto que dá para nós trabalharmos, que fala que o eterno amor de Deus... De domingo, desculpa. O eterno amor de Deus, ou seja, o amor de Deus é eterno, o amor de Deus nunca vai diminuir por nós, o que diminui é o nosso por Ele. Porque quando nós estamos perto de Deus, nós amamos a Deus. Por quê? Porque primeiro Ele nos amou e agora nós retribuímos esse amor. Mas... quando nós vamos lá para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, nós vemos que Deus tem uma repreensão para aquela igreja. E a repreensão que ele tem é que nós deixamos o nosso primeiro amor. E aí, quando nós deixamos o nosso primeiro amor, isso é importante porque as coisas começam a ficar pesadas. Vir no sábado na igreja começa a ficar pesado, visitar as pessoas já começa a ficar pesado, porque nós não temos mais aquela paixão por Jesus. E o amor de Deus é eterno, mas o nosso amor... ele precisa estar sempre sendo alimentado. E aí tem vários pontos que poderíamos trabalhar aqui, né? Eu amo a minha esposa quando eu passo na floricultura e trago um buquê de rosa e entrego para ela. Isso é amor. Só que amor também é quando às 3 da madrugada, debaixo de uma chuva, eu sem carro, tenho que sair e andar 3 quilômetros para comprar remédio para ela. Mas qual que é a diferença de um para outro? Porque um vai exigir muito mais esforço da minha parte. Vai existir uma entrega debaixo de chuva, eu vou ter que sair agora comprar remédio para ela e tal. Sim. Então, eu acho que aqui no amor de Deus também envolve isso. Acordar de madrugada às vezes para orar,
Sendo que você está naquele dia assim, com aquela cama tão quentinha, às vezes é difícil. Pedir perdão quando você foi você que sofreu a ofensa, mas você está fazendo isso porque Deus ensinou e você ama Jesus, é difícil. E assim, esses dias aconteceu algo interessante. O Kleber comentou aqui, me veio à mente. Já era umas 10 da noite, alguma coisa, eu estava exausto, deitado na cama, pronto para dormir. E aquela chuva, aqui a gente mora no campo, aquela chuva assim, não muito forte, mas constante, né? Daí minha esposa também muito cansada das coisas que a gente fez, a gente estava preparando lá por uma determinada atividade. E daí quando ela foi tomar banho, acabou a água. E a bomba, eu tenho que andar uns 100 metros para ligar a bomba para encher a caixa d'água. E ela tomando banho lá, lavando o cabelo, acaba a água. Ela fala, amor, acabou a água. Daí eu poderia ter pensado assim, mas né, se seca aí do jeito que você tá, amanhã cedo eu ligo, né? Porque tá frio, tá chovendo. Eu poderia criar situações para não ter feito isso, desculpas, né? Ou então falar, é caso de divórcio? É caso de divórcio. Daí eu fui lá, né, na chuva, no frio, que estava um friozinho, liguei e tal. E é o que você disse, é uma manifestação do amor. E isso aquece o relacionamento? Claro que aquece. Então nem sempre acordar 3 da manhã é uma coisa prazerosa. No sentido de manifestar a gratidão, o amor para com Deus, para com o semelhante. Inicialmente, eu falo inicialmente, não é uma coisa, às vezes, que a gente tem prazer ou desejo por causa do pecado. Exatamente. Por causa da natureza pecaminosa. Que ela tem que ser mortificada, mas ela está ali presente. Mas quando fazemos, quando acordamos, quando estendemos a mão, quando ajudamos e suprimos as necessidades uns dos outros e assim por diante, o que virá no coração? Nossa. O que virá? A alegria, o contentamento, o prazer. Então nem sempre nós... E aí vem o ponto, amor ou amar não é sentimento, é uma escolha, é uma decisão, né? É uma ação, é um princípio. Amar é um princípio, amar é uma decisão, amar é uma escolha. Ela não está relacionada, ou amar não está relacionado à paixão, aos sentimentos, aos desejos. Porque se você esperar sentir ou desejar, você vai se perder neste caminho e não vai cultivar o verdadeiro e genuíno amor. Tanto no relacionamento com a esposa, ou com os amigos, ou com os irmãos da igreja, ou com os filhos, se você esperar sentir, você vai viver atrasado. Sim. E um ponto que é interessante para nós avançarmos na lição, mas eu quero destacar para você, que dentro do relacionamento entre um marido e uma esposa, que nem o pastor, vou usar o exemplo que ele deu aqui, com certeza, quando ele saiu ali debaixo de chuva, foi lá, ligou a bomba, preparou tudo na caixa para a água vir para o lar dele, a esposa dele ficou radiante, ou seja, ela até amou ele mais. Mas dentro do relacionamento entre nós e Deus, tudo que nós estamos fazendo não vai fazer Deus amar mais nós, mas vai fazer nós amar mais a Deus. É verdade. Vai fazer o relacionamento estreitar da nossa parte, porque da parte de Deus já está estreitado o máximo que pode, porque Jesus está o tempo todo à nossa espera. Sim, e a minha avó ela tem 8 filhos, e a minha mãe é chamada de a queridinha e não sei o quê. E uma vez, curioso, fui perguntar para minha avó sobre isso. Eu falei, vó, a senhora ama mais a minha mãe do que os demais filhos? Ela tem 8. Ela falou assim, olha, guri, que ela é gaúcha, né? Olha, guri, eu amo a todos igualzinho, mas a sua mãe escolheu ficar um pouquinho mais perto de mim. Nossa, eu nunca esqueci dessa resposta. É exatamente isso. A gente pega a história de Enoque. Por que Deus o tomou para si? Porque de todos os filhos criados por Deus, Enoque é aquele que quis ficar mais pertinho. Por que João é chamado de o discípulo amado? Que estava mais pertinho. Será que Jesus amava mais a João do que até o próprio Judas? Não, exatamente. Ele amava a todos. Ele chama Judas de amigo. Genuinamente, sinceramente, Jesus o considerava amigo, o amava. Mas por que João foi aquele que reclinava no peito e é chamado de o discípulo amado? Porque ele escolheu estar mais perto de Cristo.
É o que o Kleber falou, Deus ele ama todos, e a lição de domingo trabalha isso, é o amor eterno de Deus. Deus quer que todos sejam salvos, Deus não faz exceção de pessoas. Daí tem os diversos textos, né? Salmo 33:5, 145:9, que diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas por que todos não chegam? Porque alguns aceitam, outros rejeitam. Por que alguns amam mais? Porque o próprio Cristo disse, né, que muito pecou e este foi muito perdoado, mais amará. Então este é o ponto. Você tem a oportunidade como Enoque teve, como João teve, como todos nós temos, de estar mais próximo de Cristo. Cristo está próximo de todos, mas você tem a oportunidade aí, a sua escolha, é o aspecto da condicionalidade. Você vai escolher dedicar mais tempo a Cristo, ao semelhante, ao serviço a Cristo, e tem a oportunidade de usufruir mais do amor de Deus que excede todo entendimento. Glória a Deus, glória. Amém. Muitas glórias a Deus por isso, louvado né? seja o Senhor. Amém. Irmãos, tem uma frase que eu gosto muito dela, e quando eu me deparei com ela, eu falei, puxa vida, isso aqui tem que ser a essência da minha vida. Tem algumas coisas que nós não fazemos porque gostamos, mas fazemos até gostar. Então, por exemplo, eu não gosto de ler. Não, mas você não lê porque você gosta, você vai ler até gostar. Então, assim, o hábito vai fazer você gostar. Tem uma pregação aí, todo mundo que é adventista já deve ter visto, que é do pastor Bulhon, onde ele fala que ele casou e na lua de mel a esposa dele levou mamão. E ele fala que lá na cidade, no país dele, no Peru, existe três climas diferentes. Então tem região que não dá mamão, e a região que ele nasceu não dá mamão, então ele não comia mamão. Aí quando ele chegou lá, que ele viu mamão, ele falou assim, puxa vida, eu vou ter que comer mamão hoje. Aí comeu hoje, no outro dia ela trouxe mamão de novo, no outro dia mamão de novo, e ele não gostava daquilo, até que chegou um momento que ele passou a gostar de mamão. Então ele conta que hoje ele viaja e as pessoas perguntam, qual é a fruta que você mais gosta? Mamão. Então, ou seja, a repetição do ato ali fez aquilo... Se torna um hábito e é enraizado. E é exatamente isso. O amor de Deus também, acho que é assim. Com certeza. Pastor, mais algum comentário sobre o eterno amor de Deus? Eu acho que esse é o ponto, né? O amor de Deus, então, domingo trabalha isso, né? Que ele pode ser, então, aceito ou ele pode ser rejeitado. Jeremias 31:3, eu quero ler esse texto aqui. Jeremias 31, versículo 3. Diz assim. Esse texto foi um texto assim, muito importante na minha trajetória de conversão. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com bondade, benignidade te atraí. Então o amor de Deus de fato é eterno e ele nos atrai a ele, né? Nos constrange. É isso mesmo, o amor de Deus deve nos desmontar, nos desarmar, nos desmascarar. Ele nos constrange mesmo e ele nos atrai a Deus. Agora o ponto é o seguinte, se alguém rejeitar o amor de Deus, Deus não deixará de amar essa pessoa. Esse é um ponto muito interessante que o autor trabalha também, de que por mais que este amor ele possa ser rejeitado, Deus, ao ser rejeitado, não deixa de amar essa criatura, mas certamente sofre, porque ele sabe, eu tendo filho, olho para o meu filho e falo, filho, faça isso, que eu sei que é o melhor para ele. Se ele faz o contrário, sabendo que aquilo será danoso para a vida dele, como que eu fico? Feliz? Eu fico triste, né? Pela condição e pela escolha que o meu filho tomou. E certamente Deus, ele se entristece com muitas decisões que tomamos, porque ele é amor e ele quer sempre o nosso bem. Todas as ordens de Deus, todas as promessas de Deus, elas derivam, né, do seu amor para conosco. Então tudo que Deus nos pede, coisas que são prazerosas em serem feitas e coisas que são difíceis de serem feitas, né? Que parece que é um pedaço do corpo que está saindo, que é doloroso, é porque o Pai ama. E lendo um capítulo 73 do Desejado de Todas as Nações, eu recomendo você a ler, ou Desejado de Todas as Eras, publicamos este material aqui pelo IAG, um livro maravilhoso. Ellen White vem comentando que o pai, como agricultor, ele vem podando a vinha de uma maneira assim, não bruta, não de uma maneira áspera, mas de uma maneira assim delicada, de uma maneira... E quando ele corta ali uma gavinha, quando ele corta uma haste a mais,
aquilo causa um sofrimento. Eu não sei se você já podou videira. O Kleber é agricultor, você já podou? Quando você poda, ela chora. Você poda, ela vai pingando, assim, ela goteja. E essa é uma ilustração da nossa vida. Quando o pai, como agricultor, corta um hábito pecaminoso, quando ele apresenta o caminho melhor, aquilo pode ser muitas vezes sofrido. Você vai chorar, você vai gotejar como a videira goteja, mas você depois se tornará frutífero, porque se você não poda a videira, ela não dá frutos. Então o pai vem podando, ele não chega podando tudo de uma vez, ele poda aqui, ele poda ali com amor, com atenção, com carinho, eleva a videira para que seja exposta mais ao sol e a sua vida vai se tornando frutífera para a glória do Pai. É assim que Deus nos ama, é assim que Deus trabalha conosco. Nós não podemos esquecer, igual a pergunta de Filipe, Jesus, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então nós devemos olhar para Jesus e vermos ali a manifestação também da pessoa e do caráter do Pai. Amém. Bom, nesse primeiro momento nós estudamos aqui o amor, o eterno amor de Deus. E agora nós vamos tratar aqui do amor da aliança. Que quando Deus fez a aliança com o povo ali, né, do passado, ele estava amando aquele povo. E o amor ali mostra que Deus precisava, como o senhor acabou de falar, tomar algumas decisões que levaria aquele povo a sofrer. Por que sofrer? Porque eles estavam acostumados com o pecado. E a nossa natureza, conforme está lá em Romanos 7, Paulo fala, a nossa natureza, ela luta contra o quê? Ela luta contra a lei, porque a lei em si é o caráter de Deus. E a natureza nossa, ela é pecaminosa. A natureza pecaminosa, se não for mortificada, ela é conduzida pelo diabo e ela vai conflitar com o caráter de Deus, que é o caráter do diabo conflitando com o caráter de Deus. E isso é muito difícil, às vezes, de se entender isso, né, pastor? E aqui vai falar um pouco sobre isso, o amor da aliança. Como que Deus derramou o seu amor ali, fazendo aquela aliança e dizendo para eles assim agora, ó, agora eu não posso ser somente o Salvador, que tirou vocês do Egito também, agora eu preciso ser o Senhor. Então o Senhor vai determinar algumas coisas, não coma, não faça, não vá. E isso é difícil até para nós hoje, né? Exatamente. O texto aqui de Deuteronômio 7 ilustra bem esse aspecto que você mencionou. Acho que vale a pena nós lermos. Deuteronômio 7, do verso 6 ao 9. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. É um povo separado. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Então prestem bem atenção. Deus escolheu o povo e Deus santificou o povo. Guarde bem essa informação, verso 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Não era porque o povo de Israel era um povo numeroso, poderoso, grandioso. Não foi por isso. Mas, diz o verso 8, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O porquê que eu enfatizei no início que Deus primeiramente santificou o seu povo? Deus primeiramente, Ele partiu dele. Nós vimos que o amor de Deus é espontâneo, é voluntário. Deus escolheu amar aquele povo. Por quê? Você consegue responder para mim? Eu não consigo. Por que Deus escolheu Abraão? Deus escolhe todos para a salvação. Mas no aspecto de funcionalidade dentro do plano da redenção, Deus escolhe alguns e Deus, eu não vou usar a palavra rejeita, mas Deus não escolhe a outros. Por que Deus escolheu a Moisés e não a outra pessoa da sua época? Isso é a soberania divina. E Deus, ele santificou primeiramente o seu povo para que então o seu povo já santificado guardasse os mandamentos. E o porquê eu estou reiterando isso? Porque muitas vezes a gente pensa que por fazer ou deixar de fazer somos santificados. Não, Deus não nos santifica por isso. Deus, ele nos santifica e por sermos santos devemos fazer aquilo que ele nos pede.
Quando a gente vê a epístola de Paulo aos Coríntios, Deus chama os coríntios que estavam naquela bagunça de pecado, incesto e um monte de pecado de promiscuidade, chama os coríntios de santos. Então Deus, ele santifica o seu povo, e agora por Deus ter santificado o seu povo é separado. De que maneira eu tenho que viver agora, Senhor? É igual a mulher adúltera. O Senhor não me condenou. Senhor, o que eu devo fazer agora? De que maneira eu posso viver para ser grato a Ti, para manifestar o meu amor por Ti? Então vem o aspecto relacional, o aspecto da aliança que é condicional. Se eu fizer aquilo que o Senhor pede, eu usufruirei das bênçãos da aliança. Se eu rejeitar e não fizer o que o Senhor pede, eu vou colher as consequências das minhas próprias decisões, dos meus pecados, que são as maldições da aliança. Que no contexto aqui do povo era cativeiro, era sofrimento, era a morte dos filhos e N coisas que o livro de Deuteronômio traz sobre as maldições da aliança. Mas o que Deus quer? Ele fala, eu quero que você escolha a vida, eu quero que você escolha a bênção, eu quero que você escolha usufruir deste meu amor. Agora a decisão é de quem? Era de cada um. A decisão é nossa. Então deixe de fazer por amor a Deus. Que a mola propulsora, que aquilo que catalisa você a fazer o que você faz, seja o amor, seja a gratidão, seja o estar em Cristo e usufruir de Cristo as bênçãos da aliança. Amém. O senhor estava falando aí, eu estava lembrando de Paulo, né? E aí eu fiquei pensando aqui comigo, realmente, uma das principais provas de um convertido é que a primeira frase dele, a primeira palavra é o que queres que eu faça, o que queres de mim. Porque Paulo até ali ele era senhor de si, sabia o que deveria fazer, eu vou matar, vou perseguir, mas quando ele vê Deus ali, e Ellen White fala que aquela imagem ficou estampada na mente dele pro resto da vida, quando ele vê Jesus, né? Então, diz que a primeira fala, né? O que queres que eu faça? Então, é o que nós temos que apresentar, né? Bom, avançando um pouco mais aqui, na lição, agora vai entrar no ponto que o senhor tem trabalhado desde o início aí, relacionamento condicional. Ou seja, o Senhor não fala para nós assim, filho, não importa o que você faça, todas as bênçãos, tudo aquilo que eu prometi, eu vou fazer independente do que você esteja fazendo. Não. O Senhor fala assim, eu vou te amar independente do pecado, independente de qualquer coisa. Agora, o relacionamento não. Por quê? Porque quando nós olhamos ali para Jesus no Getsemane, nós vemos que ali houve uma separação entre Deus e Jesus. Mas por que houve a separação ali? Porque Jesus estava recebendo o pecado do mundo inteiro. Então, o pecado cria separação no relacionamento, como o Senhor colocou. Então, quando Deus ele pede para mim, filho, ande próximo de mim, porque aqui eu te protejo, aqui eu cuido de você. Aí você fala assim, não, mas eu quero andar lá longe. Daí ele fala, bom, lá longe eu não posso te proteger. Não. Exatamente. Senhor, o que você comentar? Judas, eu acho que é interessante lermos alguns textos, né? Judas, versículo 21. Eu acho que esse é o principal texto, porque eu entendo o aspecto da salvação da seguinte maneira. Eu não entendo, e aqui com todo respeito, né? Eu não entendo o fui salvo, eu não entendo assim. E nem entendo serei salvo. Eu entendo permaneço na salvação. Porque se eu fui salvo, não tem como eu me perder. Se eu serei salvo, eu estou colocando para o futuro aquilo que Deus pode me dar agora. Então eu entendo o permanecer em Cristo, João 15. Se eu permaneço em Cristo e no seu amor, eu permaneço na salvação. A partir do momento que eu sou separado de Cristo, não por Cristo, porque por Ele eu estaria unido a Ele, mas por minhas decisões em relação ao pecado, a minha insubmissão, a minha rebelião e assim por diante, eu sou separado da videira. Separado da videira eu não tenho mais vida, eu não tenho mais salvação. Então, eu gosto de pensar sempre no permanecer em Cristo, no permanecer na salvação. E Judas, versículo 21, ele fala isso, né? Olha só. Conservai-vos, ou seja, permaneça, né? Conservar é permanecer. A vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, se eu me conservar no amor de Deus, se eu permanecer em Cristo, eu estarei preparado para receber de Cristo, quando Ele voltar com poder e glória, a vida eterna, que é a consumação final, né?
é a vitória de Cristo sobre a morte na minha vida, porque ele já venceu a morte. Ele já rompeu, né, as cadeias da morte, mas isso tem que ser rompido na minha vida. Então, o tipo de ressurreição que eu terei para a vida eterna ou morte eterna depende de quem agora? Depende de mim, da minha decisão. Prestem bem atenção no que eu falarei aqui em relação às consequências, a questão de representatividade. Adão pecou, e porque Adão pecou, todos os seres humanos morrem. Eu preciso pecar para morrer? Não. Basta eu ser filho de Adão. Sou filho de Adão? Sou. Da descendência, né? Sou filho de Adão? Sou. Então, eu morrerei. Que morte é essa? É a morte que todos nós estamos passíveis. Não é a morte eterna, é a morte que todos nós estamos passíveis, como consequência do pecado de Adão. Mas tem o segundo Adão. Jesus veio, viveu uma vida perfeita, um caráter perfeito, venceu a morte, venceu o pecado, morreu na cruz no meu lugar. E em Cristo, Paulo fala em 1 Coríntios que agora todos devem ressuscitar. Quem que vai ressuscitar? Ímpio vai ressuscitar, Kleber? Vai ressuscitar. Justo vai ressuscitar? Vai ressuscitar. Eu então escolho ressuscitar ou não? Não. Jesus venceu, você vai ressuscitar, meu amigo, querendo ou não. Mas o tipo de ressurreição que teremos agora será determinado pela sua escolha e pela sua decisão. Se eu aceitar o plano de Deus, se eu permanecer, se eu me conservar neste plano, ressuscitarei na primeira ressurreição por ocasião da vinda de Cristo para a vida eterna. Se eu rejeitar este plano, ressuscitarei? Ressuscitarei depois dos 1000 anos para a condenação, para a morte eterna, para a aniquilação. Então a decisão está em nossas mãos. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos, Deus quer dar a vida eterna a todos, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, Deus quer ter este relacionamento pessoal com todos, mas tem a condicionalidade da consumação do plano de Deus. A minha decisão, a sua decisão. E Deus apela ao seu coração, escolha a vida para que vivas. Amém. Este é o apelo de Deus para nós. Amém. Que Deus seja louvado, né, por essa oportunidade que nós encontramos dentro da palavra do Senhor, né? É verdade. Agora, por isso que o que nós mais precisamos hoje é estudar a palavra, é estarmos aqui firmados na palavra. E que nem o Senhor colocou, eu acredito a respeito da salvação que todos que concordam que a salvação de Cristo na cruz do Calvário foi para nós, eles entendem que a salvação ela é um processo. Porque, por exemplo, Cristo na cruz, ele me salvou 100%? De fato, ele me salvou 100%. Nada que eu faça no futuro, né, vai fazer que a salvação minha, nada que eu faça no futuro vai fazer que eu mereça aquela salvação. Porém, se eu não viver como um salvo, que é o processo, eu vou me perder. É verdade. Eu vou me perder. E aí que tá, porque muitas vezes nós estamos tentando viver como um salvo. E se nós tentarmos por nós mesmos, não vamos conseguir. E aí que também tem outro ponto, não é assim, Jesus vai nos pegar à força agora e vai nos salvar. Não, não funciona assim. Funciona que a salvação, ela é imputada, a justificação, né? A justiça é imputada. A justiça ela é imputada sobre nós, no sentido de salvação. Mas a santificação, ela é comunicada por nós. Só que é Cristo em nós, né? Deixa eu reformular. A salvação é Cristo por nós. E a santificação é Cristo em nós. Agora eu gosto dessa passagem, porque quando eu estudo isso, eu vejo o seguinte, o que é Cristo em nós? É a mesma coisa que Deus em Cristo. Deus deu força para Cristo. Exato. Só que a angústia ele sofreu na pele, a dor ele sofreu na pele, a fome quando ele tinha que jejuar ele sofreu na pele, o frio quando ele ia lá fazer oração de madrugada ele sofria, a decisão de ir fazer a oração era ele que tinha. Senhor, eu estou cansado, Jesus era homem como eu e você, eu estou cansado, eu estou pregando aí há muito tempo, caminhei tantos quilômetros longe, mas eu vou levantar porque eu sei que a batalha, o dia é grande. É verdade. Então, pastor, não existe como alcançar aquilo que nós queremos sem entrega, sem luta, sem sofrimento. É verdade, é verdade. Mas a vitória é garantida para aqueles que escolhem fazer isso, né? Sim, exato. E o Senhor colocou, enquanto estivermos na graça, né, que não foi de graça, que custou muito, nós podemos ter certeza que a salvação está garantida. Exato, a graça, ela foi manifesta a todos. E a gente tem alguns textos, né, a lição vem trazendo aqui, ó. Quiser compartilhar conosco? Sim. Bom. 1 Timóteo 2,4, Tito, nós lemos também. Só antes de ler aqui o texto de João, que eu gostaria de ler, esse de Timóteo é muito bom. 1 Timóteo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da salvação.
Então, a partir do pecado de Adão, o tempo de graça, ele foi dado a todos os seres humanos. A partir do momento que eu nasço debaixo da influência da graça. Porque imagina só, Kleber, Adão pecou, eu nasci debaixo da lei da hereditariedade, nasci com uma natureza pecaminosa, uma inclinação ao pecado. Daí então, tomo uma decisão, sou pecador e assim por diante. Eu pedi isso para Deus? Não. Onde está a justiça de Deus nisso? Eu não pedi para nascer nesse mundo de pecado e assim por diante. Mas eu também não pedi para que Deus intervisse. Eu não pedi que Deus intervisse. Então, ao mesmo tempo que eu colho as consequências do pecado de Adão, eu usufruo as bênçãos da intervenção divina em relação ao pecado de Adão, que é o tempo de graça. Deus ele está estendendo a graça a todos. A graça está, prestem bem atenção, a graça está sendo estendida a todos. Mas quantos que recebem então a salvação ou a justiça de Cristo? Quantos são feitos justos, são declarados justos? Quantos? Aqueles que aceitam. Aqueles que rejeitam, estes permanecem então debaixo da ira de Deus. Mas eles podem em qualquer momento tomar a decisão de estarem debaixo então da graça e usufruírem da justiça? É claro que podem. Então, este ponto é muito interessante. João, eu quero complementar este raciocínio. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E também João, capítulo 16, versículo 27 diz: pois o Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Então, como que eu posso revelar o meu amor para com Cristo? Fazendo a sua vontade, guardando os seus mandamentos. Ou seja, a graça está estendida a todos. A oportunidade da salvação está estendida a todos. Mas por que alguns são declarados e feitos justos e outros não? Porque alguns aceitam e outros rejeitam. E como que eu vou manifestar o meu amor para com Cristo? Guardando os seus mandamentos. É o que ele pede de nós, João 14, 15. Este é o mandamento que vos dou. Esta é a ordem que vos dou, que vocês amem uns aos outros. Então, como que eu posso falar que eu amo a Deus, que não vejo se eu odeio ao meu irmão? 1 João vem trabalhando sobre isso. Como que eu posso falar isso? Eu amo a Deus, mas na hora de suprir a necessidade aqui do Kleber, de amá-lo, de ajudá-lo, de apoiá-lo, de fazer aquilo que está ao meu alcance, eu rejeito isso. Mas eu falo, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Não, Deus em boa parte, em certo sentido, ele escolheu ser amado no próximo. Quer dar um abraço em Jesus? Ama aqui, ó. Vem cá, ó. Eu quero abraçar Jesus. Eu venho aqui e abraço o Kleber. Porque ele escolheu, usar os nossos braços para amar, mas no próximo escolheu então ser abraçado pelos meus braços. Isso é tremendo. Então a manifestação do meu amor para com Cristo deve ser amando o próximo. Eu amo a Jesus, então ame o semelhante. Então Jesus escolheu seus braços para abraçar e escolheu então o próximo para ser abraçado. E isso é maravilhoso. Nós devemos entender essa dinâmica do amor e aí envolve aspectos de condicionalidade, porque o livre-arbítrio ele não foi anulado. E isso que o senhor colocou está inserido na lição da Palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, quando nós avaliamos, porque pare para pensar, o ser humano, depois da queda, o que ele mais faz é fugir de Deus. E por isso que lá em Jeremias fala que o Senhor tem nos atraído. E quando o Senhor nos atrai, Ele está nos amando. E aí nós passamos a amar. Exato. Então quando a pessoa fala assim, eu amo a Deus, mas não amo o próximo, então ela não ama Deus. Porque para ela amar Deus, primeiramente Deus o amou, ela aceitou esse amor. E isso que o Senhor explicou aí, é claramente o ser escolhido, muitos são chamados e poucos são escolhidos. O chamado é para todos. Agora, eu escolho aceitar? Eu escolho me colocar sobre o jugo de Cristo. E interessante que esse texto do jugo, ele é maravilhoso também. Eu não tenho aqui ele agora para poder trazer, mas a palavra de Deus fala que o meu jugo é o quê? Assim, Mateus 11, 28. O meu jugo é suave. Você sabe o que é um jugo? Um jugo significa... O que era um jugo? Era algo que ligava um animal no outro. Então, como que funcionava no passado? Lembrando que Israel era um país agrícola. Então, eles tinham lá um animal que era treinado, um animal que tinha experiência, um animal que era mais velho, um animal que já sabia como lidar com
com o trabalho na agricultura, e eles pegavam um animal mais novo, um animal assim ainda que era do mato, um animal rebelde, né, que não era domado, e colocava junto com o animal mais velho. E o animal mais velho era mais forte, mais robusto. Então, quando ele ia trabalhando, vamos colocar que esse animal fosse um boi. Quando o boi mais velho ia trabalhando ali, o boi mais novo tentava fugir para lá, o boi mais velho ficava firme. E aí o boi mais novo ia aprendendo a trabalhar também. E quando o Senhor fala que é para nós tomar o jugo dele, que o jugo dele é leve, significa o quê, filho? Eu vou te ensinar. Por mais que você tenta sair para lá ou para cá, eu vou te ensinar até que você aprenda a comandar nesse caminho. Então, o que o Senhor quer fazer conosco é nos ensinar em todo momento. E nesse contexto, né, Jesus ele fala, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão e humildade está relacionada, e aqui eu posso usar um exemplo de um animal selvagem que foi adestrado. Imagina aquele cavalo, porque a gente tem um cavalinho ou outro assim aqui na roça, e a gente vê que mesmo que adestrado é difícil de ir lá capturar, pegar com cabresto, etc. Agora imagina um cavalo selvagem. Então quando esse cavalo selvagem é adestrado, ele foi então amansado, né, neste contexto. Então quando Jesus fala assim, ó, aprendei de mim que sou humilde e manso, ele está falando, aprendei de mim que eu me submeto à vontade do Pai. Pai, se possível, afaste de mim este cálice, contudo seja como tu queres, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus estava sendo o que ali? Manso e humilde. Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi lá por livre e espontânea vontade? Não, ele foi guiado pelo Espírito. Por quê? Porque ele é manso e humilde. Então, neste contexto de jugo, eu falo a você, para de ser um animal chucro. Para de ser um animal selvagem. Permita que o jugo que Cristo coloca em você, que é suave, é leve, não vai te machucar. Não vai ferir o teu pescoço como um jugo, aquela madeira poderia ferir o pescoço daquele boi, daquele animal. É um fardo leve, é suave, o jugo dele é suave. Mas você tem que se submeter, aceitar, ser manso e humilde. Morra para o seu eu. E ele te conduzindo e te guiando, você vai ser conduzido a passos verdejantes, né? Maravilha. Você vai usufruir das bênçãos de Deus. E aqui uma ilustração muito boa sobre isso que estamos falando. Eu não posso pegar o sol e impedir que ele brilhe. Posso fazer isso? Não, amanhã o sol não vai nascer. Eu não tenho essa autoridade, esse poder, né? Eu não posso impedir que os raios do sol brilhem sobre todo o planeta Terra. Mas eu posso fazer uma coisa, Kleber. Eu posso me esconder numa caverna. Eu posso me enfiar dentro de casa. Eu posso sair no sol com uma sombrinha. Ou seja, eu não posso impedir que o sol brilhe, mas eu posso me colocar a abrigo dos seus raios. Eu gostei muito dessa ilustração, porque é exatamente isso. Eu não posso impedir que Deus manifeste a sua graça e o seu amor para com todos. Assim como o sol brilha, o amor, a graça, a salvação está sendo estendida a todos. Assim como os raios do sol estão penetrando todos os lugares. Mas eu tenho a minha condicionalidade, o aspecto da condicionalidade, a minha escolha. Eu posso me colocar a abrigo deste sol e falar, não, eu não quero ser iluminado pelo sol. Ou eu posso sair assim e tomar aquele banho de sol a meio-dia, né? E usufruir de todas as bênçãos dadas por Deus. É exatamente isso que Deus quer que nós façamos. Amém. Amém. Bom, nós comentamos alguma coisa de quarta-feira já, a respeito, né, do amor de Deus, enfim. Mas aqui tem um aspecto interessante que a lição traz, que é a misericórdia perdida, onde ela traz aqui para mim, isso foi o que se destacou, que o perdão de Deus para nós, ou seja, a misericórdia de Deus para nós, também ela é condicional ao perdão que eu dou para o próximo. Que a Bíblia fala isso, em Lucas fala, né? Que se nós queremos receber perdão, nós temos que liberar perdão. E na lição passada até citei sobre isso, que perdão é liberar espaço. E muitas vezes nós estamos tão cheios de intriga, de ódio, de mágoa, que não tem espaço para Jesus entrar. E aí precisamos liberar espaço. E espaço se libera no contexto aqui, perdoando as pessoas, né? Sim. E aí, pastor, eu já convivi perto de pessoas que têm muita dificuldade com perdoar. E a pessoa que tem dificuldade com perdoar, o que mais destaca na vida dela é a infelicidade. É muito triste isso. A falta de perdão é muito danosa para a mente, para a vida emocional, para o corpo. E certa vez eu escutei um químico falando sobre o perdão e ele usa
o prefixo, vamos dizer, per, e ele vai analisando isso, mas a gente tem outras palavras que dá para entender, porque quando você quer seguir mais de perto, você persegue. Olha só que interessante, eu acho que você já deve ter escutado isso, né? Muito lindo isso aí. E quando você quer dar em abundância, você perdoa. Olha só que coisa maravilhosa. Então, eu entendo o seguinte, a lição de quarta-feira vem trabalhando o seguinte. Por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Então, por que eu tenho a possibilidade de amar a Deus? Porque o seu amor foi manifesto por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8 e 1 João 4, a partir do verso 7, vem trabalhando muito essa questão do amor de Deus. O amor de Deus foi manifesto por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ora, se eu aceito o amor de Deus na minha vida, eu devo, pela minha vida, manifestar esse amor para com as pessoas ao meu redor. Se eu não manifestar esse mesmo amor, esse mesmo perdão para com as pessoas ao meu redor, significa que eu não aceitei o amor de Deus na minha vida. Neste sentido, tem a condicionalidade. Deus ele vai continuar amando essa pessoa, porém, para ela de fato usufruir deste amor, ela tem que manifestar na sua vida este mesmo amor. Por quê? Por amor a Deus, por gratidão e etc. E Jesus ele conta uma parábola daquele servo sem compaixão, né, incompassivo, que recebeu do rei um perdão de uma dívida impagável, e aqui a lição vem trabalhando até cálculos assim, né? E eu até anotei aqui 200 mil anos de vida, 200 mil anos de dívida. Ele teria que viver 200 mil anos, pegar esses 200 mil anos, que era a dívida dele, e pagar. O denário era o pagamento de um dia. Então ele teria que trabalhar 200 mil anos e pagar essa dívida para o rei. Ou seja, era uma dívida o quê? Impagável. Impagável. Então ele recebe o perdão de uma dívida impagável, e essa é a dívida que temos para com Deus. E ele nos perdoa não porque nós merecemos, mas porque ele nos amou primeiro e ele elaborou todo o plano em Cristo para nos redimir e nos perdoar. Daí agora uma pessoa que tem para comigo uma dívida pagável, eu não estou falando de dinheiro, mas vamos supor que o Kleber me ofenda. Alguma coisa. Eu falo assim, nossa, agora eu não vou perdoar o Kleber porque ele foi injusto, ele não devia. E eu estou cheio do meu direito, né? E eu falo, Kleber, agora tal, mas eu aceito o teu perdão, Senhor, muito obrigado por me perdoar. Como assim? Você recebe um perdão de uma dívida impagável, agora uma dívida que é muito menor do que a ofensa que você fez para com Deus, é a ofensa do Kleber para comigo, e eu não estou disposto a perdoá-lo. Significa que então você não está transformado, você não está coparticipando da natureza de Deus, você não é filho de Deus, você não está tendo essa mudança de natureza. Então, obviamente, você deve agora pagar pela sua dívida impagável. Então, amados, isso é muito sério. E o perdoar não é só algo que Deus pede porque é uma ordenança, mas para o nosso bem. Quando você perdoa, você quebra correntes do passado, você vai usufruir de paz, de libertação. Agora, o que a pessoa vai fazer com aquele perdão é entre ela e Deus, mas faça a sua parte. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem você. Não, escute, não é natural você fazer isso. Ore a Deus, peça que o sobrenatural seja operado na sua vida e fale, Senhor, me ajude a perdoar como Tu me perdoas, a amar como o Senhor me ama, e Deus, pelo Espírito Santo, vai operar o sobrenatural no teu coração, porque isso é sobrenatural. Sobrenatural. Isso é maravilhoso e nós temos que usufruir desse bem, né? E tem uma coisa, pastor, que mais se destaca na vida desse servo aqui, né? Sim. É a ingratidão. Porque se ele tivesse de fato sido grato ao perdão recebido, que era impagável, ele nunca esqueceria e ele ali aplicaria a mesma atitude com o que devia para ele, né? Exatamente. E agora vamos entrar na última lição da semana, que vai falar um pouco sobre vocês receberam de graça e devemos também dar de graça, né? De graça recebeste, de graça devemos dar. É verdade. E a lição comenta aqui no início, né? Assim como o servo jamais conseguiria quitar sua dívida, Mateus 18, 21 a 35, nós também nunca seríamos capazes de pagar a Deus, conquistando ou merecendo o seu amor. O amor de Deus é incrível.
1 João 3,1 diz: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, mesmo sem merecermos. Nós não fizemos nada, nós não somos nada, mas o Pai olhou para nós e nos amou com amor eterno. E é importante nós entendermos esta questão, porque quando Deus escolheu dar o seu Filho, e o Pai e o Filho fizeram um pacto eterno, essa é a nova aliança, né, de que se a humanidade caísse, Cristo seria o fiador, essa é a aliança eterna entre o Pai e o Filho. Esse amor é tão eterno, ele é tão incondicional, e ele é manifesto de uma maneira de que nós não fizemos nada. O que eu fiz para merecer isso? Fala para mim. Nada, né? Eu não fiz nada. E Deus teria feito o que ele fez se fosse só por um pecador, Kleber. E Ellen White menciona que quando Deus deu o seu Filho, ele deu todo o céu. Uau, ele deu o melhor, ele não restringiu nada, ele não reteve nada. Quando ele deu o seu Filho, ele deu tudo o que ele tinha. Imagina isso. O Pai, eu estou falando do Pai, o Pai deu o céu, ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu tudo para a humanidade. Daí agora eu e você para com Deus vamos dar, igual o Kleber falou, o mínimo, um pouquinho? Não. O que eu posso dar para Deus que já não pertence a Ele? Mas é uma manifestação da gratidão, do amor, de tudo que Ele fez por nós, de ter dado todo o céu. Ele deu Cristo, Ele dá os anjos, Ele dá o Espírito, Ele dá as promessas. Deus só dá. A glória de Deus, desejar a todas as nações, a glória de Deus é dar. Essa é a glória de Deus. O prazer que nós encontraremos na eternidade, Kleber, é dar. O serviço entre os anjos é dar, é servir. E nós precisamos entender isso. Essa assinatura de servir e dar está na natureza. Você recebe para o quê? Para dar. Você recebe então o perdão de Deus para fazer o quê? Para dar o perdão. Você recebe o amor de Deus para fazer o quê? Para dar o perdão. Então, tente pelo menos, né? Faça, não no mínimo, mas pelo menos aquilo que está ao seu alcance. Dê tudo para Deus, dê tudo, seu tempo, sua vida, sua família, seu casamento, seus filhos, tudo. É um desafio grande. É tremendo, mas é o que Deus pede de nós. É o que Deus pede de nós. Por isso que eu gosto daquele pensamento, né? Que o evangelho, quando ele é recebido como um remédio, ele não enche, mas ele esvazia. É verdade. Então, se o evangelho na sua vida, ele te encheu, e você hoje olha as pessoas de cima para baixo, então tem algo errado. Porque o evangelho ele tem que nos esvaziar para Cristo cada dia mais nos encher. Irmãos, o que a lição tem trazido para nós aqui até agora é muito importante. Na realidade, olha, eu gostaria muito de ter a oportunidade de parabenizar os nossos autores da lição, as anteriores, essa até agora pelo menos, porque tem chacoalhado aqueles que querem ser chacoalhados. A palavra de Deus, ela tem que me quebrar, ela tem que me constranger, ela tem que mostrar para mim a mudança que precisa ser realizada na minha vida. E ela precisa me mostrar o caminho, a direção. E isso a lição tem feito. Nós temos trabalhado aqui nesse programa, humildemente, não porque estamos melhores do que ninguém, mas mostrando que não importa a condição que você está, Jesus te ama e há esperança para você. Mas depois que Ele te restaure, que Ele te tira daquela condição suja, imunda que você estava, agora Ele fala assim, filho, agora eu vou te purificar. Amém. Só que a purificação já foi oferecida, como o pastor acabou de colocar. Deus ofereceu Jesus para nos purificar. Então, a partir do momento que nós aceitarmos fazer a vontade de Deus, aceitarmos, escolhermos andar de acordo com a vontade dEle, e nós vamos abordar muito mais desse assunto, né? Na realidade, nós estamos gravando essa lição um pouco antecipada, então quando essa lição chegar até você vai saber que nós já abordamos esse assunto no congresso que foi. Então, aproveita a oportunidade, assista os vídeos do congresso que nós tivemos aqui no final do ano, vocês que não puderam vir. Se alimentem com aquela mensagem, que é Cristo, a nossa justiça. A palavra de Deus fala, né, que Cristo é a esperança da glória. A glória representa em muitas instâncias o caráter. Então, se nós queremos ter um caráter transformado, a única esperança é Jesus. É verdade. E eu gosto, aliás, eu quero ler aqui alguns textos relacionados a isso. 1 João 3, versículo 16 e também 4, do 7 a 12. Conhecemos o amor nisto,
Como que eu posso conhecer o amor? Nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Uau! Então, como que eu posso conhecer o amor? O que é amor? Jesus me amou. Ele deu a vida. Escute, ele não deu apenas a morte. Ele deu o quê? A vida. Desde quando ele escolheu sair, né, das mansões celestiais e estar conosco, nascer, viver neste mundo e ser obediente até a morte de cruz, ele deu a vida em todo este processo e está dando a vida ainda. Se ele nos amou na sua morte na cruz, Paulo fala isso lá em Romanos 5, quanto mais já ressurreto, vivo para toda a eternidade, ele vai nos amar. Ou seja, se na sua morte ele manifestou um amor eterno, quanto mais na sua vida. Então Cristo, ele tem dado ainda a sua vida por nós, no santuário celestial, intercedendo por nós, almejando que onde ele está nós estejamos também. Então dê a sua vida pelo seu irmão. 1 João 4, 7 a 12 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, ou seja, procede de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, se Deus é amor, e eu sou nascido de Deus, sou filho de Deus, se Deus é amor, eu também tenho que amar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Amém. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. E Jesus fala em João 13, nisto conhecerão que sois meus discípulos e que Deus tem amado ao mundo e que Deus me enviou ao mundo, se vocês amarem uns aos outros. Então, no fim de todo esse processo, revelamos que estamos em Deus e Deus em nós, de que nós aceitamos o amor de Deus por nós, se nós amarmos as pessoas que estão ao nosso redor. E que melhor maneira, né, Kleber, de manifestar o amor para com as pessoas, de suprindo as suas necessidades, se aproximar das pessoas, não procurando nada em troca, compartilhando a verdade presente, pregando, dando estudo bíblico, entregando uma literatura. E falando em literatura, se você quer material para entregar, o IAG tem um projeto Folhas de Outono, entre em contato, adquira materiais, caixas e caixas temos aqui no estoque para suprir então estes trabalhos evangelísticos. Ame, se entregue, Jesus está muito perto de voltar. Não devemos procurar viver para os nossos próprios interesses. Abra mão dos seus próprios interesses, se entregue no serviço a Deus, anuncie o evangelho, ame as pessoas e certamente aquele que ama como Deus amou estará preparado para a vida eterna. Amém, pastor. Muito obrigado pelas suas palavras. Que Deus possa cada dia mais, né, nos unir e também nos preparar para concluirmos a obra que entendo e acredito que fomos chamados para estar nela. Amém. E o apelo que fica para você é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã não nos pertence. E também não viva das glórias do passado. Não é porque você conseguiu uma grande vitória no passado, porque você fez algo que foi assim considerável, que agora você deve ou possa cruzar os braços e não avançar. Jesus está voltando, resta pouco tempo para nós e trabalhar na obra de Deus não é simplesmente um dever e nem uma obrigação, mas é um privilégio que o Senhor nos deu. Amém. Os anjos adorariam fazer o trabalho que foi concedido a mim e a você fazer. Agora, você não pode esperar também somente pelos ministérios que existem, somente pela igreja. Você tem que fazer a parte que cabe a você. Mas, Kleber, eu não sei qual parte que cabe a mim. Bom, nem eu sei, mas Jesus sabe. E se você dobrar o seu joelho, sinceramente falar com Ele, falar: Senhor, eu quero trabalhar na sua obra, não sei o que o Senhor quer para mim, mas estou aqui, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Ele vai mostrar qual é o caminho que você tem que trilhar, quais as escolhas que você vai ter que fazer. E que Deus te abençoe e te ajude, porque, irmãos, não tem nada melhor do que desfrutar o céu. Ah, você desfrutou, irmão Kleber? Não, ainda não desfrutei, mas eu acredito no que a palavra fala. E a palavra fala de um lugar onde não vai ter mais morte, de um lugar onde não vai ter mais dor,
de um lugar onde não vai ter enfermo, não vai precisar de um hospital do câncer, não vai precisar de você fazer um tratamento natural. Por quê? Porque a morte será destruída. Amém. Essa carne pecaminosa que eu e você temos, que às vezes temos desejo de fazer o bem, mas daqui a pouco estamos fazendo o mal. Por quê? Porque escolhemos, às vezes, vencer com as nossas próprias forças. Tudo isso vai passar. E isso está prometido para nós. Então vamos se apegar na promessa do Senhor. Pastor, tem mais algumas palavras? Possam falar para os nossos irmãos que nos acompanham. Eu oro e espero que a sua vida, como a minha vida também, existem muitos desafios no dia a dia, mas que a nossa vida manifeste o genuíno amor. Que possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito para conosco, amando as pessoas ao nosso redor. E começando com as pessoas dentro da nossa casa, Kleber. Amém. Muitos que se dizem cristãos, adventistas do sétimo dia, são gentis com as pessoas dentro da igreja, mas são brutos e grosseiros com as pessoas dentro do lar. E aquilo que vai ser um aferidor, que vai aferir a sua religião, é como você tem tratado as pessoas dentro da sua casa, a esposa, os filhos, o marido e assim por diante. E aí está o maior desafio, amar aquelas pessoas que conhecem os seus defeitos, que toca ali naquela feridinha que machuca. Então, que nós possamos amar e manifestar este amor começando de dentro da nossa casa e abrangendo este amor para com as pessoas ao nosso redor, familiares, amigos, vizinhos, e que possamos revelar este amor. Um texto de Ellen White, e esse texto está na lição passada, eu gostaria de ler, porque tem tudo a ver com aquilo que estamos falando agora. O Evangelho ele tem que ser proclamado nesses últimos dias, e olha só qual que será o último convite para esta geração. Parábolas de Jesus, página 245, na lição que eu tenho, a página 14, diz assim, ó: os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo, eis aí está o seu Deus, Isaías 49. Olha agora, os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, sabe o que é? É uma revelação do divino caráter de amor. Olha agora, os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Que glória é essa? O seu caráter, o seu amor. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. Amém. Então, você quer pregar a última mensagem? Pregue com a sua vida. Pregue com as suas palavras, mas pregue com a sua vida. Esse será o último convite estendido para toda a humanidade. Servos de Deus, tendo a face iluminada com a glória de Deus, com o caráter de Deus, que é uma vida de amor, misericórdia, justiça, bondade, pregarão a última mensagem a ser dada a este mundo. Pelo caráter deles, pela vida deles, pelas palavras deles, estarão então preparando uma última geração para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja quebrantado na rocha, pela rocha, que você morra para o seu eu e que Cristo vive em você, em mim, no Kleber, possamos estar unidos pelo mesmo Espírito, revelar este amor, pregar este amor para a salvação de muitas pessoas, e louvado seja Deus pelo seu infinito amor por cada um de nós. Amém. Amém. Bom, vamos agora, estamos chegando no final da lição, vamos fazer mais uma oração e queria convidar o pastor para orar. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nos faltam palavras humanas para te agradecermos por este infinito amor. Nem nos sentimos dignos de nos dirigirmos a Ti com palavras tão defeituosas, com uma vida tão, muitas vezes, distante do Teu ideal. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Nós aceitamos este amor e queremos viver este amor, Senhor. Mortifica o nosso eu pelo Teu Santo Espírito. Implementa em nós uma nova natureza divina e espiritual. Nos guie pelo Teu Espírito e nos dê o poder de amarmos como o Senhor ama, de amarmos os nossos inimigos, de orarmos por aqueles que nos perseguem, de manifestarmos o amor para com o Senhor amando as pessoas ao nosso redor, nos preocupando com essas pessoas, suprindo as suas necessidades, nos aproximando delas, indo até elas, daqueles que estão presos, encarcerados, enlutados, enfermos, daqueles que estão ao nosso redor, clamando e suplicando por apoio, ajuda, e que sejamos instrumentos em Tuas mãos, que sejamos as Tuas mãos, os Teus braços, as Tuas pernas neste mundo para amar as pessoas, ó Pai. Amém. Transforma-nos, Senhor, e nos dê poder para amarmos principalmente as pessoas do nosso lar, nossa esposa, marido, filhos, as pessoas que estão dentro da nossa casa,
que possamos manifestar este caráter, este amor, esta bondade para com as pessoas. É o que te suplicamos e oramos, e por aqueles que nos acompanham, que a tua graça esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Bom, queridos, estamos chegando ao fim de mais uma lição. Foi um prazer tê-los aqui acompanhando esse programa, nos ouvindo pacientemente. E se esse programa abençoou a sua vida, não deixe de compartilhar com os seus amigos, com os seus irmãos, com a sua família, para mais pessoas se aproximarem não de nós, mas de Jesus. E a vida de Jesus transformar também a vida deles. Que Deus abençoe você e que a graça, a paz e o poder do Espírito Santo esteja sobre nós. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.